falar algumas reflexões, até um bate-papo com você, tá bom? Então, é sobre isso que eu quero falar. Sobre a verdadeira religião, que tá lá em Tiago 26 ao 27, isso mesmo. Ontem teve uma situação que aconteceu que eu falei assim, de que adianta, né? A gente impor ou expressar com firmeza, com convicção a nossa crença. Mas se de fato as nossas ações forem contrárias, de nada adianta. Também depois desse ocorrido me veio outras reflexões. Aí quando eu acordei agora pela manhã, eu pensei assim, vou gravar um vídeo falando sobre a verdadeira religião. Lá em Tiago nos diz sobre o refrear a língua, né? O cuidado com amor e compaixão, ações concretas que expressam o amor e compaixão ao próximo. Então, amparar órfãos e viúvos, se abster ao máximo das convicções da grande maioria, convicções mundanas, né, que não refletem o caráter, o amor divino e a compaixão divina. E assim por diante, né? Minha gente, de fato, nenhum ser humano na Terra obedece 100% que está escrito ali. É um desafio tanto, viu? Por isso que eu lembrei agora de Jesus dizendo: quer me seguir? Então vem, segue-me. Tome a tua cruz e segue-me. Renegue-se a si mesmo. É uma dureza ouvir isso, porque quando a gente quer viver somente a graça, o amor de Cristo, a gente esquece, né, que o amor de Cristo se concretiza no amor ao próximo, na compaixão ao próximo. É o amor de Cristo se concretiza assim, em ações concretas, não só em palavras, sem dizer quais são as minhas crenças, quais são as minhas convicções. É muito vazio, é um amor muito vazio, uma compaixão muito superficial. Eu ficar só num blá 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 e não ir para ações na prática. Então, minha gente, obrigada por você ter vindo. Se fez sentido essas palavras, segue-me para mais vídeos como esse. Curte, comente, compartilhe, tá bom? E mais sobre essas reflexões que eu acordei pensando, amparar a órfã e viúva. O quanto nós temos amparado? Será que a gente vive no automático de pensar assim, só vou tratar aquela pessoa com amor, vou dar só um sorriso ou um abraço, ou dizer sobre Jesus para aquela pessoa? Quais são essas ações concretas que a gente precisa estabelecer na nossa rotina, no nosso dia a dia? Até porque a vida é o agora, não é mesmo? Ou até uma programação, sabe? O mês que vem, algumas vezes no mês, a gente poder ser mais filantrópico, não só naquele automático de devolver dízimos e ofertas, ou devolver uma contribuição na tua congregação local. Não somente ali, sabe? Gente, eu tô falando isso pra mim, tá? Isso, a palavra não volta vazia. Eu fico pensando assim, o quanto que eu tenho vivido a verdadeira religião de Cristo Jesus. Porque é muito fácil a gente pregar ou até viver o amor. Mas se de fato a gente vive em amor, a gente vai querer ajudar o necessitado, vai querer ajudar aquele órfão e viúva. Então, assim, é sobre isso, sabe? É sobre a gente querer ajudar mais no concreto, mais no pessoal, não somente em unidade, não somente aquela filantropia de você ir lá contribuir a uma instituição que ajuda outras pessoas. Isso também é importante, tá?
Não deixe. Se você tem esse costume, continue, tá? Esse é o meu conselho. Mas assim, o que eu venho refletindo, você tem vivido a vida de religião em Cristo Jesus? E pra mim, eu penso assim, será que eu tenho vivido isso? O que me falta? Qual é o hábito que me falta eu praticar? Porque é muito fácil a gente criticar, julgar. É um caminho muito largo, sabe? Mas o caminho estreito que Jesus Cristo nos chama, o tomar a cruz que Jesus Cristo nos convida, é sobre você exercer em ações concretas a prática do amor, a prática da compaixão, misericórdia, que é muito mais desafiador. É muito mais desafiador. Mas tudo é possível, tá? Muito simples também, muito prático. Então basta a gente, da mesma forma que a gente contribui com o dinheiro lá na filantropia, a gente pode também contribuir. Não deixar de contribuir lá, mas também pedir a Deus, o Senhor, quero guardar aqui uma parte, poder doar o alimento, quero guardar e realmente fazer, tá? Não só ficar no projeto mental, nas boas intenções. Minha gente, é isso, tá? Esses breves minutinhos eu me dediquei aqui pra ficar com você, pra gente conversar sobre isso, pra gente pensar mais sobre essas reflexões. E pensar que religião, os rituais... eu vivi muito isso, vivi 30 anos numa instituição, em um CNPJ. Eu tinha fielmente do lá que eles dizem aquela... Muito isso, vivi 30 anos numa instituição, em um CNPJ. Eu tinha fielmente do lá que eles dizem aquela oferta ali. Tá bom? Mas quando eu olhava ao redor, era um mundinho, uma bolha que eu vivia. Porque sabe aquela parte da Bíblia que a gente fala assim, ajudar primeiro os de casa. Era sempre os de casa primeiro. Mas só era sempre os de casa. Deus falava primeiro os de casa, né? Na Bíblia fala assim, primeiro os de casa. Primeiro. Mas a fila é extensa, né? Você não tem que só ficar no primeiro, número 1 da fila. Eu ficava assim, número 1 da fila, eu acho, né? Porque hoje em dia eu enxergo mais, eu tenho mais essas reflexões depois que eu me afastei da religiosidade, né? Não do cristianismo, porque é diferente. Isso é papo para outro vídeo, tá bom? Então é isso, minha gente. Obrigada por você ter ficado comigo até o final. Se fez sentido, ficou até aqui, vamos ver mais vídeos nossos, tá bom? Tem mais vídeos aqui. Compartilhe nos seus grupos, nas redes sociais, para que mais pessoas conheçam esse assunto, essas reflexões, essa mensagem que é tão importante na vida. A gente poder expandir, pensar além da caixa, pensar além, porque a acepção de pessoas existe muito dentro, mais dentro das religiões, não vou dizer nem religiões, dentro das igrejas, porque a religião é uma só, não é mesmo? A gente que é do cristianismo, religião é uma só, Deus é um só, que é amparar órfãos e viúvos, viver uma compaixão em ações de prática, um amor em ações em prática, se abster das concupiscências, das coisas ruins do mundo, da mundanidade, sabe? Da libertinagem da mundanidade, sabe? E daí você já me entende, você que lê a Bíblia. Então esse vídeo é para você, cristão, esse vídeo é para você que deseja ser cristão, para você que deseja viver a raiz do cristianismo, dos discípulos. E é isso. Beijo no coração, até a próxima vídeo.